Bora passar comigo um final de semana lendo o máximo de livros que eu conseguir? Oi, gente, nós vamos para mais um vlog aqui nesse canal. Dessa vez eu vou dar o meu máximo para ler muitos livros, porque eu quero. Não tem nada demais, assim, nada muito importante, só tô afim de ler bastante, até porque eu vou viajar, mas depois em outro vídeo eu vou conversar com vocês melhor sobre a viagem, beleza? Aqui o foco vai ser ler, e assim, gente, eu não vou ficar virando madrugada, contando horas de leitura, não é esse o objetivo. O objetivo realmente é ler. Eu não costumo tanto ler muito nos finais de semana, nem gravar vídeos no final de semana. Geralmente eu faço isso mais durante a semana mesmo. Ler, eu até leio bastante, mas não costumo gravar. Então vai ser um pouquinho diferente pra mim, um pouquinho desafiador, porque eu fico com preguiça de gravar final de semana. Mas como eu queria me motivar de alguma forma, eu resolvi gravar um vlog, porque isso geralmente me motiva bastante e eu fico bem afim de ler. E eu tô com vários livros aqui pra ler, gente, muita coisa. Eu não decidi por qual livro eu vou começar ainda. Hoje é sexta-feira, dia tararã, que vai estar aí na tela pra vocês, dia XXXX. E eu tô até um pouco lotada de coisa pra ler, tô sem saber o que ler porque eu tenho muita opção, né? Quando não tem opção é uma reclamação, tá ruim. Aí quando tem, também tá difícil. Mas é que eu tô com bastante coisa pra ler, tem muito livro chegando, chegaram livros hoje também que eu quero abrir pra ver se de repente dá vontade de ler. Eu não tenho metas de quantidades, não tenho meta de tempo de leitura, a minha única meta realmente é sentar em ler um livro com vocês. A partir da semana que vem eu vou começar um outro vlog também aqui no canal, contando um pouquinho pra vocês sobre a viagem. Já adiantei alguns vídeos também, mas depois a gente conversa sobre isso, não vou falar horrores por aqui. E o foco desse vídeo é ler. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos livros que talvez eu vá ler durante esse vlog. A gente vai descobrir só no fim do vídeo o que aconteceu. Ó, temos aqui muita fantasia, só fantasia praticamente. A Linguagem dos Dragões, e hoje eu terminei de gravar um vlog lendo só fantasias, então a coisa tá tensa, porque eu só leio fantasia. Tem Meio Sangue também, que eu quero muito ler esse livro. Tem A Melodia da Água, que talvez seja a minha próxima leitura, porque eu pedi pra vocês escolherem a minha próxima leitura, e o mais votado foi esse, então a voz do povo é a voz de Deus, né? Temos mais dois livros aqui, Garotas Selvagens, que eu tinha começado a ler também. Nós temos Irmãs de Canção e Espada, então algum desses, ou talvez outro, eu vou começar a ler nesse vlog. Hoje à noite, então, eu já quero começar a ler algum livro e mais tarde a gente se encontra. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Continuem me acompanhando, ativem o sininho, hypem esse vídeo, deixem o like e recomendações de livros aí de leituras pra mim nos comentários, tá? Me acompanhem nas redes vizinhas também, que eu tô fazendo uns vídeos bem legais, gente. Tô adorando editar. Assinei o CapCut Pro e agora eu tô assim, ó. Emocionada editando o vídeo, tá? Meus links estão aqui na descrição do vídeo. E agora, bora ler. Que esse é o grande objetivo de hoje, do final de semana. Ó, gente, já anoiteceu, eu já jantei, eu tô mais pra dormindo do que pra acordada, porque eu tô com um sono que, meu Deus do céu, essa semana eu gravei vários vídeos, assim, com a bolsa embaixo do olho, assim, tava pra carregar uma identidade, um gloss, tudo quanto é coisa nessa bolsa embaixo do meu olho, porque, pelo amor de Deus. Mas eu tomei uma grande decisão, tá? Porque, assim, eu não tava conseguindo decidir qual ia ser a minha próxima leitura e isso tava me atrasando, porque eu tenho muito livro pra ler e isso tá me preocupando também. Então as coisas precisam acontecer. Então eu decidi que eu ia ler um pouquinho de cada um dos livros e definir qual ia ser a próxima história que eu ia ler primeiro. E até então a única história que eu comecei a ler foi A Melodia da Água, da Rebecca Ross, publicado pela editora Alt, tá? E aparentemente eu parei no meio de um capítulo, na página 66, por algum motivo, acho que é porque eu fui tomar banho, nem me lembro mais. Mas aqui o livro começou a me pegar desde o primeiro capítulo, do finalzinho do primeiro capítulo ali, depois que o Jack encontra uma pessoa em específico, já começou a me prender um pouco mais a história, apesar de eu não saber muito sobre ela, porque eu não li nem a sinopse do livro, então eu vou descobrindo super conforme a história vai acontecendo. E como é livro de fantasia, geralmente eu entro um pouco mais perdida, tentando entender o que tá acontecendo, sabe? Vai mais por esse caminho assim. E agora eu vou ler A Linguagem dos Dragões, que é de S.F. Williamson, publicado pela Galera Record. E eu tô aqui com o marcador de dragão, só que esse livro tem um marcador lindíssimo que veio junto. E eu quis usar os dois. E aí? Tenho essa liberdade. E esse aqui eu acho que é um livro que eu vou gostar muito. Os dois livros têm continuação, tá? O segundo volume de A Melodia da Água eu até tenho comigo aqui já, mas esse aqui acabou de ser publicado, né, então vai demorar um pouquinho ainda, acredito, para sair a continuação, mas ele é um livro bem curto também. Os capítulos aqui de A Melodia da Água são bem dinâmicos e bem curtinhos, pelo menos os 3 primeiros que foram os que eu li. Mas esse aqui eu não sei como é que vai ser ainda, não sei sobre o que fala o livro também, mas já me empolga muito por envolver 2 elementos aí que eu gosto muito, dragões e a parte da linguagem, né, então vamos ver como é que isso vai acontecer. E a minha ideia é ler alguns livros, né,
né? Esses 2 e mais algum, pra definir qual vai ser a minha próxima leitura, porque eu queria, pelo menos nesse vlog aqui, ler uns 2 livros nesse final de semana. Espero que dê tudo certo, porque a ideia é tentar ler o meu máximo. Eu li 52 páginas agora de A Linguagem dos Dragões e vai ser essa aqui a minha próxima leitura. Definir, tá? Depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou começar A Melodia da Água. Mas aqui me pegou desde o começo. Nossa senhora, gente. Teve tanta reviravolta no livro já, e eu não li sinopse também nem nada, mas a história acontece em 1923, começa ali. E em 1923 a gente vai conhecer a Viv, que ela tá vivendo num mundo, numa Londres um tanto alternativa, assim, onde humanos, né, convivem, a princípio, pacificamente com vampiros, eu ia dizer, com dragões. Mas aqui, na última informação que eu tive, as coisas não parecem tão bem assim. Porque tem até um opioide, que agora é ilegal, que era produzido com saliva de dragão, e isso causou a morte de overdose do príncipe Alfredo. E a história começa com a gente entendendo um pouco mais da personagem, que ela sabe se comunicar com os dragões. Ela fala línguas dracônicas, que tem mais de uma, inclusive. E ela tá querendo um estágio, tá tentando um estágio para trabalhar, descobrindo outras línguas, né, e trabalhando com isso mesmo. Ela tá se esforçando muito, ela tá tentando de tudo, mas no momento que ela tá fazendo a entrevista, os pais dela são presos pela guarda, que é uma coisa meio ditatorial, parece assim também. Eles são acusados de serem rebeldes, né, e vão presos junto com o primo da protagonista, então ela fica ali tendo que cuidar da irmã. E ela foi tentar se vingar, gente, e acabou sendo presa também. Que horror. E daqui em diante a gente vai ter que descobrir o que acontece, e eu vou descobrir agora, porque a última coisa que aconteceu foi isso, e eu preciso saber mais, porque eu fiquei muito obcecada por esse livro, e eu só li 52 páginas. Esse aqui é legal, hein? É o que parece priorado. O Felipe comprou um tablet, e ele tá emocionado. E é bem pequenininho. E vai ler um livro. Nossa, vai ler? Não. Saudades, né? Eu tô gravando um vlog que eu vou tentar ler muito esse final de semana. Parabéns. Tu devia te inspirar em mim às vezes. Acho que a gente já pode confirmar que carimbar que é hit, tá? Tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, gente, mas muitas coisas aconteceram aí, tá? Vamos para atualizações, porque agora a gente já tá no sábado, umas 4 horas da tarde. Então o dia já aconteceu. Já li ontem de noite, li muito ontem de noite, já li bastante hoje de manhã e hoje de tarde também, e avancei um pouco nas leituras. Inclusive, eu achei que eu ia ler bem menos do que eu tô lendo realmente. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre as leituras atuais, tá? O que eu tô mais avançada ainda realmente continua sendo A Linguagem dos Dragões, tá? Que foi traduzido por Carlos César da Silva. Isso, Carlos César da Silva. E agora eu tô na página 250. Então, assim, eu já passei da metade do livro, tá? O livro tem umas 400 e pouquinhas páginas. E o que eu tenho pra falar sobre essa história é que tá me surpreendendo. Primeiro que eu tinha contado pra vocês um pouco da premissa dela ontem, né? Mas eu esqueci de comentar que aqui esse mundo, ele é dividido em algumas classes também, né? Além de os humanos terem que conviver e a princípio convivem em paz até o começo da história com os dragões, né? Que tem diversos dragões, gente. Os dragões têm uma história muito profunda também, é muito legal e a autora trabalhou isso aqui no livro, tá? E essa parte das línguas dracônicas também eu tô achando muito legal e a forma como os dragões se comunicam. Mas a princípio aqui no começo da história, tá tudo certo. Só que foram criadas ali algumas classes, a classe 1, 2 e 3 pelo governo, né? Para que todo mundo viva bem, todo mundo tenha as mesmas oportunidades, que na teoria todo mundo está bem, mas na prática as coisas são bem diferentes, né? E essas classes aí definem poder também, né? Poder, influência, entre outras coisas. E cada pessoa pode fazer parte de uma classe diferente. A nossa protagonista tá na segunda classe e ela tem o interesse ali de estudar, de fazer um estágio, né, nessa área de linguagem ali com os dragões, de aprender mais sobre. E ela também tem muito conhecimento, ela já sabe várias línguas dracônicas e acho que ela fala 3 línguas também, não lembro quais são agora. Mas esse mundo aqui, eu gostei de alguns detalhes, por exemplo, que não se restringem ali àquela parte do mundo onde se passa a história. A gente tem outros lugares sendo citados aqui também e a gente descobre que
algumas coisas em específico aconteceram em relação aos dragões, por exemplo, que eles destruíram alguns lugares. A gente descobre também que alguns dragões trabalham para algumas pessoas porque querem ou porque não querem, porque não tem opção. Enfim, são diversas opções que tem aqui e a autora pontua isso pra gente, o que eu achei muito interessante pra expandir mais esse universo, né? E eu tô um pouco espantada que ela faz isso em tão poucas páginas e as coisas acontecem, gente, de forma dinâmica em pouquíssimo tempo. O livro começa, a sensação que tem é que a história já estava acontecendo, a gente foi lá e chegou e começou a continuar junto com a personagem. A gente conhece, entende um pouco dela e da família, mas logo no começo eles são presos, depois ela é presa e depois que ela é presa, por conta do que ela fez, se inicia ainda uma guerra civil dos humanos contra os dragões, né? Porque a protagonista, na verdade, se uniu a uma dragoa rebelde, ali uma dragoa que estava presa, e elas fazem ali uma queima de arquivo e a protagonista é presa em flagrante. Mas, na verdade, agora ela tá sendo explorada. Porque os pais dela estão presos, né? E acredito que vão ser condenados aí, né? A irmã dela, né, tá sob o cuidado ali de amigos, vizinhos, pessoas próximas, e ela precisa proteger essas pessoas, né? Então ela é levada para um lugar onde existe essa promessa de que essas dívidas aí que as pessoas têm, os crimes, vão ser compensados, sabe? Eles não vão ter que pagar por esses crimes se a protagonista colaborar com o governo. Eita, que caiu meu brinco. Só que junto com ela tem outras pessoas ali que foram acusadas de crimes também, por exemplo, o Atlas, que tá surgindo aí, um romancezinho, mas assim, que eu não sei se vai se desenvolver por conta de um detalhe muito específico que tem aqui na história também. Mas tudo acontece muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Agora eles tinham basicamente meio que umas alianças ali dentro, trabalhavam em grupo, só que agora vai pra um lado bem mais individual da coisa. E eu tô mais da metade do livro já, então eu tô sentindo que a história tá fluindo muito rápido, que tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, eu tô achando bem interessante a forma que a autora construiu tudo isso. Esse aqui é o primeiro volume de uma série, mas eu não sei quantos volumes vão ter, se é uma duologia, se é uma trilogia, não sei, mas eu sei que é um primeiro volume, e aqui é onde basicamente vai começar essa revolução. É interessante ver também a protagonista se desprendendo muito dos pensamentos que ela tinha acerca do governo e de pessoas poderosas que ela acreditava que estavam ali fazendo coisas para protegerem ela e tudo mais. Então, aos poucos, ela vai convivendo com outras pessoas, ela vai enfrentando algumas coisas em relação a pessoas com quem ela convive agora e com quem ela teve problemas no passado também. Então, assim, é um livro muito sobre interesses pessoais e a protagonista tá trabalhando ainda com essa parte da linguagem dos dragões, né, pra decifrar o que eles estão fazendo. Ela precisa desvendar uma nova forma de comunicação deles ali e a autora realmente traz isso com muita força na história, algo que eu tô gostando muito. Tem uma cena aqui com um dragão que é muito legal, eu gostei muito daquela cena. Eles falam, eles conversam e a protagonista realmente conversa com eles, e isso também é uma coisa muito perigosa. Eu não sei se eu já comentei pra vocês ou não, mas eu achei interessante que aqui no livro, interessante no sentido assim de explorar a autora ter mostrado isso. Tem alguns medicamentos que são feitos a partir do sangue de dragão, sabe, saliva de dragão, enfim, algumas outras coisas nesse formato assim, mas que foram abolidas, tá? Não era pra ser usada, é uma coisa meio ilegal. Tô gostando bastante do livro, tô bem envolvida pela narrativa mesmo, tá dando gosto de ler esse livro e tá indo bem rapidinho, gente. Tá indo bem tranquilo, então acho que até amanhã ou segunda eu consigo terminar essa história. Porque eu comecei a ler também hoje de manhã, quando eu acordei, eu não quis me levantar da cama. Então eu fiquei deitada e lendo o livro Ensaios de Despedida, que inclusive tá disponível no Kindle Unlimited, pra quem quiser, pra quem tiver interesse em ler. Eu tô em 18% da história ainda, mas ele é realmente um livro bem curtinho de ler também e é mais dramático. Vai contar aqui, na verdade, a história da Cristina, que é uma mulher falando sobre sua maternidade. Mais especificamente, ela tá escrevendo várias cartas em determinados períodos de tempo, 2000 e alguma coisa, começa a história 2005, eu acho que é o segundo capítulo, não tenho certeza, segunda carta, né, não me lembro bem agora, mas ela vai escrevendo cartas pra filha dela, a Maria Isabel, explicando os motivos que estão fazendo ela ter vontade de ir embora, né, ela tá ansiando por ir embora, a maternidade virou a vida dela, tá sufocando a vida dela, e ela tá passando por alguns problemas também com o marido, que já não é um cara que trata ela tão bem, com quem ela tem um apreço tão grande, ela despreza bastante ele também por conta de algumas coisas que ele fez, que aos pouquinhos a gente vai descobrindo e vai entendendo melhor. Essa aqui é uma história que eu acho que muitas pessoas talvez possam se identificar, muitas mulheres que são mães, que sentem esse peso da maternidade, tá? Eu gosto muito de ler livros de maternidade, eu tô amando esse livro também. E ele é um daqueles livros que deixa a gente pensando assim, sabe? Meu Deus, porque a protagonista, ela tá sobrecarregada, ela abandonou a vida dela em prol da família, que ela lutou tanto pra construir, como ela mesma disse. E conforme eu vou lendo as cartas, tô falando aqui de uma experiência bem pessoal minha, tá? Eu vou pensando assim, a maternidade é isso?
é sobre ceder, é sobre o tempo todo se esforçar, o tempo todo tá disponível para fazer algo que mais tarde não é suficiente. Porque ela mostra muito isso pra gente também, e eu reconheço algumas coisas dentro da história que a minha mãe já viveu e já me contou, ou que eu estava junto e não entendi muito bem na época que aconteceu, sabe? E eu acho que muitas pessoas podem acabar se identificando com o livro também. Eu ainda não vivi a maternidade, né? Não sei se é assim de fato ou não, mas eu acredito que seja um sentimento que possa ser compartilhado. É um livro cheio de frases lindas, eu já marquei muita coisa no livro, tô lendo ele em e-book pelo Kindle, e é uma leitura que gera reflexão, sabe? Eu tenho pensado muito sobre maternidade, eu sempre penso muito sobre isso, principalmente agora que eu sou uma mulher adulta, e que penso muito se vou ou não ter filhos de fato, então eu penso muito, e eu gosto de ler livros que me façam realmente pensar sobre, e esse livro tá sendo muito interessante, muito além disso também, né? Mas por conta disso também. Aqui a gente vê a personagem cansada em vários sentidos, ela reflete também sobre o amor, sobre como é difícil amar ela, já que ela está tão presente o tempo todo e se torna meio que um bode expiatório daquela família, sabe? A filha tem aquela figura do pai como o herói, como o salvador, enquanto ela, quando comete um pequeno deslize, já não é mais suficiente, já não vale de nada ali dentro. Então ela começa a perceber que talvez para ela e para as pessoas ao redor é melhor que ela vá embora, porque o amor também se constrói nessa ausência. Ou talvez se fortaleça com a ausência, porque como ela mesma diz aqui no livro, talvez a filha consiga amar ainda mais uma versão dela que não vai existir ali perto, sabe? Uma versão que não vai se preocupar, que não vai cobrar, que não vai exigir. Então talvez seja mais fácil amar ela, se apegar às pequenas memórias, do que ela tá ali pra ser amada e julgada, ou nem tanto amada assim, mas mais julgada e exigida o tempo todo. E uma coisa que eu tô achando bastante interessante aqui na narrativa, que tá sendo um pouco diferente do que eu esperava, é que a protagonista, ela tá assim cansada, ela tá sempre assim no limite dela, prestes a ir embora, mas algo até então, né, onde eu li, sempre acontece e ela acaba não indo embora. Alguma coisa em específico, algo acontece, então ela não vai. Ela chega a fazer as malas e desfaz, então é algo bem dolorido. E eu tô super interessada em continuar essa leitura, mas eu acho que eu vou deixar pra ler durante a noite, que daí eu fico deitada, leio no Kindle, não preciso deixar a luz acesa, e vou deixar pra ler agora de tarde A Linguagem dos Dragões. Mas esses dois livros, eu li um pouquinho deles ontem, né, A Linguagem dos Dragões, eu comecei a ler ontem, e hoje de manhã eu comecei a ler Ensaios de Despedida, e tô gostando bastante dos dois livros, tá? São leituras bem diferentes entre si, tá? Bem diferentes mesmo, que eu tô gostando bastante, tá sendo um saldo bem positivo que esse vídeo tá me dando até agora. E eu terminei de ler agora, de tardezinha, algumas 4, 5 páginas, tá, que faltavam ali do capítulo que eu tinha começado ontem, né, de A Melodia da Água. E esse aqui é um livro que eu não tô conseguindo absorver ele muito bem ainda, não consegui entender ele muito bem, mas eu tô achando ele uma vibe super mais melancólica. É um livro de fantasia também, mas é uma vibe mais melancólica. Pelo que eu vi, eu fui ler a sinopse dessa vez pra ver se eu entendi um pouco mais. Tem algumas meninas que desapareceram e uma pessoa do passado do protagonista, que é o Jack, acredita que ele pode encontrar essas meninas. O que tá me animando aqui pra esse livro também é essa atmosfera. Vão ter fantasmas na história também, essa coisa mais fantasmagórica, mais melancólica, é o que me chama muito a atenção, e eu gosto também da escrita da autora, pelo menos gostei muito lá em Divinos Rivais, tá, que é uma duologia que eu adoro, essa aqui é uma duologia também, mas eu vou terminar esses outros dois livros primeiro, então depois eu continuo esse aqui. Eu só terminei de ler realmente ali o primeiro capítulo, não, o capítulo 4? 3? O capítulo 3, pra eu não ficar na metade, né? Porque eu não sei por que eu resolvi parar no meio dele. Mas era isso que eu tinha pra atualizar pra vocês por enquanto, então. Já estamos aí no meio da tarde, quase noitinha, daqui a pouco já também. Então eu quero focar em ler mais um pouco desse livro aqui, e depois eu volto contando aí mais atualizações pra vocês, se eu conseguir ler, o que eu espero que aconteça. Rolou um intensivão de leituras de fim de tarde por aqui, tá, gente? Eu cheguei na página 284. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já até anoiteceu. Desde ontem que eu peguei pra ler os livros, eu não tô vendo a hora passar. Eu fiquei longe do celular, não usei quase o celular além de ficar gravando com ele, né? E acho que foi por conta disso que eu perdi a noção do tempo, gente, porque eu tô totalmente perdida nos horários desde ontem.
Então, gente, domingo, né? Pois então, domingo quase não apareci. Aconteceu aí o que eu mais temia, né? Que era esse medo que eu tinha de estar com preguiça, de me arrumar, de fazer maquiagem e coisa pra aparecer. Então ontem eu quase não apareci e também eu quase não li. Porque eu comecei a maratonar One Tree Hill com o Felipe e a gente já tá assim, a gente começou sábado de noite, de madrugada, a gente foi até de madrugada assistindo e depois a gente no domingo ficou, olha, a tarde inteira assistindo, então eu só li de manhã e de noitinha, li um pouco, tá? Nem foi muito. E agora, então, eu tô na página 320 de A Linguagem dos Dragões, né? Tô pronta aí pra terminar o livro, espero terminar ainda hoje, mas não sei se rola terminar hoje. E também eu tô em 60% de Ensaios de Despedida, que é um livro que tá, assim, me sugando bastante, num bom sentido, tá? Porque eu tô gostando muito de ler. Entre domingo e hoje, Ensaios de Despedida foi o livro que eu mais li, tá? Que eu mais avancei na história e realmente tá me prendendo, tá me fazendo pensar muito, refletir muito e eu tô sentindo muito essa história. E uma coisa que eu gostei muito é que a gente vai acompanhando vários períodos de tempo ali da vida dessa protagonista e também da filha, né? Porque ela vai atualizando a gente aí as coisas que acontecem na vida dessa filha que ela lutou tanto para que não acontecessem. Então é um livro que vai puxando muitos assuntos, sabe? Fala muito sobre a maternidade, óbvio, fala muito sobre ser uma mulher negra, né? Sobre o que é esperado dela como uma mulher negra, como uma mulher também, sobre esse afastamento dela com o marido, essa distância que tem entre ela e a filha e muito também sobre como ela é tratada por essa família. Eu tô gostando bastante dessa história. Eu acho que eu nem falei pra vocês, mas esse aqui é um livro também publicado pela Galera Record, pelo selo Record, na verdade, e é de autoria de Elisama Santos, que é autora de Mesmo Rio, que eu ainda não li, mas agora eu fiquei com vontade, né, porque eu tô gostando bastante desse livro aqui. E essas foram, então, as atualizações que eu tinha pra esse momento. Gente, como eu tô com um tempinho aí, eu vou começar o próximo vlog que eu quero gravar só pra quarta ou quinta, eu vou estender um pouquinho esse vídeo, então eu vou esperar terminar um desses livros aí, tá? Não rolou terminar em um final de semana, né, em 3 dias, sexta, sábado e domingo, mas de repente rola em 4, 5, quem sabe, vamos descobrir. Mas sabe que vai ser até bom trazer essa reflexão aqui com vocês e eu queria falar um pouquinho sobre isso, gente, também, porque não é sempre que eu tô lendo absurdo, sabe? Pode ver que sábado foi um dia que eu li bastante e eu me dediquei a isso, sabe? Eu fiquei o meu dia todo envolvida com leitura e envolvida também em gravar vídeos, fazer takes aqui pro vlog, né? E comentar sobre a minha leitura com vocês. Então o meu dia foi basicamente isso, foi só isso praticamente, depois da noite que eu fui ver uma série e aí domingo foi só a série também. Mas eu acho que é importante também falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, volta e meia eu tô fazendo uns desafios aqui. Esse vídeo não deixa de ser um desafio, entre aspas, né? Tentando ler o máximo que eu conseguir. Eu gosto muito de fazer alguns desafios, por exemplo, 5 livros em 5 dias, lendo só nacionais, sabe? Pequenos, entre aspas, desafios, tá? Vídeos, por exemplo, lendo por 24 horas, tá? Mas não é sempre que isso acontece, não é sempre que eu tô lendo 24 horas, tá? Até porque pra mim não tem como ler 24 horas direto, assim, é meio fora. Também eu acho que a leitura tem que ser prazerosa, até por isso que muitas vezes eu acabo abandonando algum livro, não seguindo em frente com a leitura, se eu acho que eu não tô gostando ou se eu acho que eu não vou gostar. Então essas coisas fazem parte também, tá, gente? A gente não pode ficar o tempo todo exigindo coisas da gente, exigindo coisas de nós mesmos e competindo com nós mesmos, né? Porque essa é a competição mais difícil de ganhar, sendo bem sincera. Porque a gente sempre perde. Querendo ou não, a gente sempre perde, tá? Existiram muitos períodos da minha vida, principalmente na pandemia, eu acho, e no ano que eu me mudei, 2 anos atrás, que foram os anos que eu mais li. E isso pra mim caracteriza algumas coisas, sabe? Quando eu tô muito bem, muito animada, muito wow, eu leio bastante. Mas isso também pode acontecer de eu ler muito, porque eu tô me escondendo, porque eu tô passando por alguma fase meio complicadinha ali, sabe? Então essas duas coisas, esses dois extremos aí podem acontecer. Então até por isso que eu tento dosar um pouco mais a leitura com outras coisas. Gravar vídeos também é uma coisa que toma bastante tempo, né? Editar, gravar, enfim. Toma um tempinho aí ou outro, que é um tempo que às vezes eu fico pensando, putz, eu podia estar lendo, mas não. Vamos com calma, vamos cada coisa com seu tempo, porque eu não preciso estar 24 horas lendo um livro pra eu terminar de ler essa história. E eu considero, gente, que eu leio muito rápido, tá? Eu leio bem rápido mesmo, já tô mais acostumada, claro, depende muito do livro, do autor, da escrita, da história, enfim, tem muitos fatores, né? Mas eu considero que eu leio muito rápido. Só que eu tenho que estar no mood, eu tenho que estar na vontade, na vibe ali de ler o livro, que era como eu tava no sábado e como eu não tava no domingo. Hoje já é um dia mais assim, gente, que eu vou ler menos, tá? Hoje é segunda-feira, né?
Vai ser um dia que eu vou ler um pouquinho menos, até porque eu tenho outros compromissos, outras coisas pra fazer, né? Trabalho, enfim. Então, assim, eu não vou poder tanto tá focando em leitura, porque eu quero editar alguns vídeos também, mas eu espero pelo menos avançar um pouquinho em cada um dos livros e amanhã eu tô de volta aqui pra contar pra vocês se deu certo, tá? Oi, vlog! Tô de volta pra trazer atualizações finais pra vocês sobre as minhas leituras. Hoje já é terça-feira, esse vlog se estendeu bem mais do que devia, né? Mas tá tudo bem também. E eu consegui terminar A Linguagem dos Dragões, tá? E eu tenho que falar. Eu terminei de ler ontem à noite e eu preciso dizer que eu acho que essa aqui é uma boa história de fantasia até pra quem quer iniciar nesse mundo, conhecer um pouco mais, sabe? Entrar aí aos pouquinhos, porque eu acho que é uma história bem tranquila de ser entendida também. Esse aqui é um livro jovem adulto, mas eu não sei qual é a classificação indicativa dele, tá, gente? Vou ficar devendo essa pra vocês. Acredito que seja mais 16, talvez, porque tem alguns palavrões no livro. Talvez. Mas assim, o que mais me chamou a atenção na história realmente foi ali a parte dos dragões. Eles falando as opiniões deles, eles agindo também é muito interessante. Os dragões em si, no geral, foi uma parte que eu gostei muito. A ambientação bem bacana também. Mas a protagonista, gente, me estressou em alguns momentos, tá? Eu preciso falar isso pra vocês porque, meu Deus, ela é muito lenta. Ela demora muito pra entender algumas coisas. Eu fiquei, filha, meu Deus, agiliza. Enquanto outros personagens ali ao redor dela, que estão vivendo as mesmas situações, estão vendo coisas acontecendo, eles estão assim, ó, voando. E ela tá ali assim, ai, tá bom. Acho que ela tinha que ser um pouquinho mais ágil também. Eu entendo que ela tem as preocupações dela com a família, com a irmã principalmente, mas essa parte até me deu uma irritadinha em alguns momentos também com aquela irmã dela. Eu falei, ai meu Deus do céu, gente. Mas foi um livro bem divertido de ler, foi um livro bem rapidinho também, a história flui muito rápido. No início, na verdade, ela fluiu bem mais rápido pra mim ali, eu senti que tava tudo acontecendo muito rápido, depois muda um pouco o ritmo da história. Do meio pro final ali ela tem um outro ritmo, as coisas não acontecem tão rápido, né, de forma tão rápida quanto no começo da história. Eu acho que isso a gente sente quando tá lendo, porque o livro no começo é muito dinâmico e muita coisa acontecendo para depois ficar um pouco mais lento. Esse aqui até eu descobri que é o primeiro volume de uma trilogia, tá, gente? Então vamos ver o que acontece aí nos próximos volumes, né, na continuação, que eu não sei quando é que vem pra nós, porque esse aqui acabou de ser lançado, tá? E outra coisa que eu queria falar sobre ele é que aqui embaixo compara ele, sabe? Compara não, diz que é uma releitura de Bletchley Park, perfeita para fãs de Quarta Asa e Babel. Eu acho difícil, às vezes, a gente vender os livros nesse formato, tá? Acho complicado, sim, porque às vezes pode não dar tão certo. E apesar de eu não ter lido a Quarta Asa, eu acho que eu consigo entender muito bem o que quiseram dizer aqui. Com Babel também, apesar de serem coisas totalmente diferentes, tá, gente? Babel aqui, a questão de semelhança é através da tradução que a protagonista faz, do entendimento da língua dracônica, sabe? Acho que foi essa reflexão que eles fizeram, e talvez a Quarta Asa seja ali por causa que ela vai para um lugar com outras pessoas também, para aprender coisas, para resolver alguns problemas, e também a parte dos dragões, né? Essa parte eu não vou saber dizer para vocês, mas eu acho às vezes um pouco arriscado trazer essas comparações. Essas comparações não, perfeito para fãs de, sabe? Às vezes pode ser um pouquinho complicado. Mas foi um livro que eu gostei, tá? Um livro divertido, um livro mais empolgante, porque eu fiquei bem empolgada pra ler a história, pra saber como é que ia terminar. E o final foi triste, tá? Fiquei deprimidinha depois de terminar de ler. Mas seguindo aqui, eu cheguei em 71% de ensaios de despedida e eu continuo com a mesma opinião, tá? Não tenho muito mais o que falar aqui pra vocês. Vai ser uma das próximas leituras que eu vou concluir aqui nessa semana. Eu espero que essa semana ainda eu consiga concluir os outros 2 livros que eu tava lendo aqui com vocês, né? Que é Ensaios de Despedida, que com certeza eu termino. Eu tô indo só mais devagar, gente, porque eu tô sentindo bastante a história, tô marcando muita coisa, então tá sendo uma leitura que eu tô prolongando ela por mais um tempo de propósito. E também eu avancei, gente, em A Melodia da Água, tá? Cheguei na página 100, capítulo 6, bem certinho na página 100 agora, e me habituei. Agora eu tô entendendo bem mais da história, tá? Acho que vai ter umas pitadinhas de romance. O que tá me pegando muito aqui é a atmosfera, é a vibe do livro que eu gostei desde o começo, que eu acho que eu tinha comentado pra vocês. Agora não sei se eu falei aqui ou no vídeo do TikTok que eu gravei, não lembro mais, mas desde o começo me pegou. Uma coisa que eu achei interessante também é que faz tempo, pelo que eu me lembro, que eu não leio um livro de fantasia que o protagonista é um garoto, um menino, né? Um garoto aqui no caso, que é o Jack. Fazia tempo. Nada demais, tá? Só tô citando isso aqui porque foi uma coisa que me chamou a atenção, que fazia tempo realmente. Será que não estão publicando tantos outros livros com meninos em protagonismo? Porque antigamente tinha o Harry, né? O Percy, por exemplo.
Agora eu tô vendo mais meninas, mas também assim, nem tinha parado pra pensar sobre isso, fui parar pra pensar sobre isso agora. E assim, gente, agora eu tô bem mais habituada, tô gostando bastante da história, então nessa semana também eu quero ver se pelo menos eu avanço aí na leitura, mas é um livro que não tá sendo muito demorado de ler, quando eu sento pra ler, dá vontade e eu continuo, principalmente agora, né, que eu tô mais dentro da narrativa. Essas então, gente, foram as leituras aí do fim de semana e um pouquinho aí da semana também, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, me contem nos comentários se gostaram, que eu posso trazer mais vídeos como esse, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui e não esqueçam de curtir, de hypar, de se inscrever no canal e de me acompanhar nas minhas redes vizinhas, tá? Que meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!